Oi, gente, tudo bem? Eu estou aqui hoje, como prometido, para falar sobre bolsas de mestrado e do doutorado. É muito comum que as pessoas achem que para poder fazer um mestrado, para poder fazer um doutorado, ela só vai conseguir fazer isso se ela despender algum tipo de valor financeiro. E geralmente, e eu estou falando aqui do estado de São Paulo, o valor para se fazer um mestrado, o valor para se fazer um doutorado, geralmente é um valor considerável. Né? Se você parar para pensar, por exemplo, no mestrado no Mackenzie, o mestrado na PUC, o valor ultrapassa aí a casa dos R$ 4.000 mensais. Então é um investimento de alto custo, sim. E muita gente acaba adiando a decisão de entrar no mestrado, de entrar no doutorado, porque acha que não vai ter condição financeira de pagar, porque acha que não vai ter nenhum tipo de retorno financeiro se fizer esse tipo de investimento. Mas e se eu disser para você que você pode fazer o mestrado e doutorado e você não vai precisar pagar nada, e além de não precisar pagar nada, você pode ter o mestrado e doutorado como fonte de renda, se você quer, por exemplo, ser um pesquisador. O objetivo dessa fala de hoje, da live, que depois vai ser gravada como vídeo, é mostrar para vocês que existem coisas sobre bolsas na pós-graduação que ninguém te conta. E não vai contar por vários motivos. E um dos motivos é justamente tentar diminuir a concorrência, porque existe um processo seletivo para ganhar bolsas de mestrado e doutorado. Mas a ideia é vocês pensarem o seguinte: quantas oportunidades vocês já deixaram passar achando que não teria condições financeiras de arcar com mestrado ou com doutorado? E a ideia de hoje é mostrar que o mestrado e o doutorado pode ser uma dessas oportunidades. E eu vou mostrar para vocês que o problema nunca foi a falta do dinheiro, mas a falta da informação. Como eu disse, enquanto você está aí, que sonha em fazer um mestrado, sonha em fazer um doutorado, está adiando a tua oportunidade, tem muita gente que está estudando de graça e recebendo mais de R$ 2.000 por mês para isso. Né? É o caso, por exemplo, do mestrado. Bom, como eu disse, quando a gente pensa na pós-graduação stricto sensu, no mestrado, no doutorado, existem alguns fatores que são decisivos para a gente decidir o momento em que a gente vai começar, para a gente decidir se de fato a gente vai fazer. E nos vídeos que eu fui postando nessa última semana, a gente conseguiu ir quebrando, superando algumas barreiras, né? Ou seja, alguns motivos pelos quais a gente não faria o mestrado e doutorado. Um dos motivos eu acho que eu não sou capaz de fazer um mestrado e doutorado. E eu já mostrei para vocês que a questão da capacidade de fazer um mestrado e doutorado está muito mais atrelada a uma organização prévia e, sobretudo, a entender como é que funciona o mestrado e doutorado do que necessariamente uma questão apenas de capacidade intelectual. E uma segunda objeção também está muito atrelada à questão financeira, porque é óbvio, você acabou a graduação, você está prestes a acabar a graduação e você quer entrar no mestrado, ou você já tem um mestrado e quer voltar e quer entrar no doutorado, o custo financeiro, óbvio que vai impactar. Como eu disse, aqui em São Paulo, mas também em outros lugares do Brasil, o valor médio da mensalidade de um mestrado ou de doutorado é de R$ 3.000 a R$ 5.000. Então é um investimento muito alto. E muita gente acaba parando ou paralisando nas tentativas de ingressar no mestrado ou no doutorado, justamente em razão dessa trava financeira. E isso, óbvio, sem contar o gasto com livros, com deslocamento, com tempo de aula, né? Então, muita gente deixa de tentar o mestrado e doutorado por conta dessa trava financeira. Mas, como eu disse, existem dois equívocos. Uma primeira coisa você pode fazer o mestrado e doutorado numa instituição pública. Tá? Inclusive, a maior parte dos mestrados e doutorados oferecidos na maior parte do Brasil são mestrados e doutorados atrelados e ofertados por instituições públicas. Então, você não paga nada para fazer o mestrado ou o doutorado, diferentemente de uma pós-graduação lato sensu. Então, existem instituições que oferecem pós-graduação lato sensu e nessas instituições são cobradas mensalidades, mas no stricto sensu, no mestrado e no doutorado no Brasil, hoje não existe nenhuma universidade pública, pelo menos que eu conheça, e olha que eu conheço várias, que cobre mensalidade para você fazer o mestrado e doutorado. Mas olha, você quer fazer o mestrado e doutorado na PUC São Paulo,
na PUC Rio Grande do Sul, na PUC Paraná. Você quer fazer o mestrado e doutorado no Mackenzie, porque você já tem uma relação institucional muito boa. E são instituições de ensino de excelência. E aí você vai ter um custo mensal, você vai ter que pagar a mensalidade, você vai ter que pagar a semestralidade. E como eu disse, são valores consideráveis. Geralmente é mais ou menos o ticket médio que se paga para um advogado recém-formado no caso de direito. Então tem muita gente, como eu disse, que trava. E trava justamente em razão desse aspecto financeiro. Mas como eu disse, além da oportunidade, da possibilidade de se fazer um mestrado ou um doutorado em instituições públicas em que você não precisa pagar, mesmo nas instituições privadas, existe a possibilidade de você fazer o mestrado e doutorado com bolsas, tá? Então, como eu disse, a ideia hoje aqui é explicar um pouco como é que funciona o processo seletivo de ingresso numa instituição de ensino com relação à participação para bolsas. Bolsa do mestrado, bolsa do doutorado, os tipos de bolsas que são aplicáveis e como é que isso pode efetivamente impactar na vida de vocês. E aí, de novo, o que eu estou contando aqui para vocês não é o ouvir dizer, tá? Quem me conhece, me acompanha há mais tempo, sabe que eu só consegui entrar no mestrado no primeiro momento, e eu contei isso em outro vídeo, porque o escritório que eu trabalhava decidiu pagar a mensalidade do mestrado e eu fiz um acordo com o escritório. Eu falei, olha, enquanto eu estiver no mestrado, vocês vão ganhar intelectualmente, porque a minha qualidade nas peças e no escritório vai aumentar. Então, em razão disso, eu gostaria que o escritório pagasse a pós-graduação, o mestrado, as mensalidades, enquanto eu não pudesse concorrer a uma bolsa, tá? Por quê? Porque algumas instituições de ensino, isso tem se tornado menos frequente, elas só permitiam que os alunos pudessem concorrer a bolsas institucionais ou a bolsas da CAPES, que é o órgão do governo que oferece esse tipo de bolsa, para alunos que já estivessem matriculados há pelo menos um semestre. Então eu precisaria terminar um semestre inteiro e só no próximo semestre é que eu poderia concorrer à bolsa do mestrado. Então, em razão dessa trava institucional, eu tive que pagar os primeiros meses de mensalidade. E aí, por óbvio, como eu não tinha condições financeiras de pagar o mestrado, eu fiz esse acordo com o escritório. 3 meses depois que eu fiz esse acordo com o escritório, eu já estava matriculado, então já tinha cursado disciplinas. Eu tive que participar de um processo seletivo institucional e aí surgiu a oportunidade de concorrer a uma bolsa da CAPES, na modalidade taxas, que é a bolsa que financia apenas o valor da mensalidade escolar. Então você não recebe dinheiro, não recebe valores, porque no meu caso eu tinha vínculo empregatício, então eu não poderia receber, além do vínculo empregatício, a remuneração mensal. Isso inclusive foi flexibilizado pelas regras atuais da CAPES. E aí eu consegui a bolsa no mestrado, que financiou a semestralidade até o final do curso. Então eu não precisei pagar, depois que eu ingressei no mestrado, nenhuma mensalidade. Primeiro porque as 3 primeiras foram pagas pelo escritório e o restante foi financiado pela CAPES. Então eu fui bolsista CAPES durante todo o meu mestrado no Mackenzie. E eu participei do processo seletivo e eu só consegui a bolsa CAPES, por quê? Porque eu participava de grupos de pesquisa na instituição, porque eu era estagiário docente de 2 professores, porque eu tinha feito um projeto de pesquisa consistente e relevante, tá? Como eu vou falar mais à frente, para participar do processo seletivo de bolsas dentro da instituição, você passa por um processo seletivo, então é outro processo seletivo, mas eu consegui. E eu terminei o mestrado com financiamento integral pelo governo, pela CAPES. Quando eu fui para o doutorado, eu fui aprovado no doutorado na PUC São Paulo, e na PUC era a mesma regra. O processo seletivo, ele só iniciava depois que você já estava matriculado. Então eu tive que pagar mais ou menos 4, 5 meses de mensalidades. E aí abriu o processo seletivo de bolsas, também da CAPES, e de novo de bolsa taxas, na modalidade taxas, uma bolsa só. E eu concorri internamente na PUC e ganhei novamente a bolsa para pagar o doutorado inteiro. Então foram aí 5 anos praticamente financiados no Mackenzie e lá na PUC, com a possibilidade de bolsa que cobria integralmente o valor da semestralidade. Então eu não precisei pagar
absolutamente nada em termos de mensalidade escolar. E aí depois eu fiz um segundo doutorado, mas na USP. E aí na USP não tem o pagamento de mensalidade escolar e eu também não tentei a bolsa de financiamento mensal, porque eu já tinha um vínculo empregatício e, enfim, eu não entrava nas regras e naquele momento, na minha vida, não fazia sentido porque você precisa de uma disponibilidade para pesquisa, eu já dava aula, né, em razão de já ser doutor, então tudo isso fez com que eu não tentasse, durante o segundo doutorado, uma nova bolsa. Mas o que eu estou querendo mostrar para vocês aqui é que dá para fazer o mestrado e doutorado mesmo sem dinheiro. Dinheiro que eu digo no sentido do valor das mensalidades escolares. E isso vai estar muito atrelado também ao teu planejamento. Então, vocês precisam pensar que fazer o mestrado e doutorado é sim um investimento, mas é um investimento muito mais de tempo e muito mais intelectual do que necessariamente financeiro. Porque existem formas de se compensar o aspecto financeiro, como eu estou falando, por meio das bolsas. Algumas instituições, inclusive, como eu vou falar, oferecem bolsas institucionais. Então você vai ter uma bolsa paga pela própria instituição, por algum fundo de pesquisa da instituição, e aí você não vai precisar necessariamente pagar o valor das mensalidades. Mas isso depende, óbvio, de quê? De um planejamento. De antes você listar quais são os programas de pós-graduação que você gostaria de fazer, por exemplo, de você tentar entender qual é o valor das mensalidades escolares, em que momento são abertas bolsas institucionais, se existem bolsas institucionais, se existem bolsas da CAPES, qual é a quantidade de bolsas ofertadas. Até porque, em alguns programas de pós-graduação, em razão da nota que esses programas obtiveram na CAPES, alguns programas de pós-graduação hoje em dia já estão oferecendo as vagas com a possibilidade de bolsa. Então a PUC São Paulo está agora com o processo seletivo aberto para vários cursos, não é só no direito, tá? São diversos cursos, e alguns desses cursos, em razão da nota que o curso obteve na CAPES, ele já oferta algumas vagas com a possibilidade de bolsa integral, ou para o mestrado ou para o doutorado, mas geralmente mais para o doutorado, mas isso pode acontecer dos dois lados. Por isso, de novo, que a gente precisa passar por aquela etapa de desvendar o edital, de analisar a instituição, de verificar se tem bolsa, em quais situações, para que vocês consigam se programar e tornar o sonho de fazer um mestrado, de fazer um doutorado mais factível, né? De novo, eu vim de uma realidade econômica não muito favorável e eu consegui fazer um mestrado e fazer 2 doutorados. Então, para você que acha que é algo impossível, para você que acha que é algo que não dá para alcançar, deixa eu te dizer, dá sim, tá? Fazer o mestrado, fazer doutorado é possível. Bom, vamos falar agora sobre os tipos de bolsa que existem e que você pode eventualmente buscar, tá? Existem basicamente 3 grandes fontes de pagamento de bolsas, tá? Você tem a CAPES, você tem o CNPq, que são agências federais, e você tem também a ideia das bolsas institucionais. Então você pode concorrer a uma bolsa institucional quando existe um fundo de pesquisa da própria instituição que financia o pagamento das mensalidades, e você tem ou a CAPES ou o CNPq que vão oferecer bolsas diferentes. Geralmente, tá? Você tem, como eu disse, as bolsas que pagam apenas o valor da mensalidade escolar. Então você não paga absolutamente nada de mensalidade escolar. É como se fosse as bolsas do ProUni, tá? Quando você tem o subsídio integral de 100% das mensalidades escolares, você não precisa pagar nada. Então essas bolsas da CAPES, da CNPq, são chamadas de bolsas taxas, tá? As bolsas institucionais taxas. E aí, quando você tem, além da bolsa taxas, existe a segunda bolsa, que é a bolsa CAPES Prosup, que é a bolsa que te dá a isenção da mensalidade e ainda vai te pagar um valor mensal de R$ 2.100 no caso do mestrado e de R$ 3.100 no caso do doutorado, tá? Hoje, inclusive, e aí é uma pergunta que o Matheus colocou aqui, se já dá para acumular bolsa com atividade remunerada. E sim, viu, Matheus? As regras da CAPES, elas foram afrouxadas. Então, eu não lembro de cabeça qual que é o critério
Mas hoje em dia não tem mais a restrição que se tinha antes de que você não podia desenvolver nenhuma atividade. A ideia é, se for compatível a carga horária de pesquisa mínima exigida que você precisa ter com o teu trabalho, não tem nenhum problema em você acumular as bolsas que são oferecidas. Tá? Quando a gente fala das bolsas institucionais, tá? A gente está falando das bolsas que são oferecidas pela própria instituição. Essas bolsas institucionais podem ser para o mestrado ou para o doutorado. É mais comum que as bolsas institucionais, que são oferecidas pela instituição, sejam muito mais direcionadas ao caso do doutorado, tá? Mas existem programas, como é o caso da Uninove aqui em São Paulo, em que você já pode prestar o processo seletivo do mestrado e no processo seletivo do mestrado você indicar que você quer concorrer a bolsas. Isso também acontece para alguns programas de pós-graduação da FGV São Paulo. Tá? No caso do doutorado, e um exemplo que se tem é o exemplo do Mackenzie, você também concorre no processo seletivo e no próprio processo seletivo você tem a possibilidade de concorrer a bolsas institucionais do doutorado no Mackenzie. Só que essa bolsa institucional do doutorado do Mackenzie, ela é uma bolsa que vai se aplicar apenas para o doutorado, para os 4 primeiros colocados, tá? E aí, quais são os critérios? Os critérios são produção acadêmica, são a participação em atividades, produção acadêmica e outras questões, tá? Mas existem essas bolsas institucionais em que vão ser avaliados o desempenho do aluno, a renda do aluno e, sobretudo, o perfil do acadêmico, tá? Bom, agora, o que vocês podem perguntar é o seguinte, mas será que eu vou ter algum tipo de chance? Será que eu só vou ter chance se eu tiver vários artigos publicados? Será que eu só vou ter chance se eu tiver um projeto de pesquisa perfeito? Será que eu só vou ter chance se eu for o melhor aluno, se o meu histórico escolar da graduação for impecável? Né? Não é bem assim que funciona. É óbvio que quanto melhor o seu projeto, quanto mais completo, quanto mais bem elaborado, quanto melhor o seu currículo, maior as chances de você ganhar uma bolsa institucional ou uma bolsa da CAPES, seja na modalidade de taxas, seja na modalidade de financiamento, tá? Mas você não precisa ter nota 10 em tudo e nem ser um ninja acadêmico, tá? Sobretudo se você quiser tentar ganhar uma bolsa no mestrado, que é, digamos, o início da tua vida acadêmica no nível de pós-graduação stricto sensu. Mas existem, óbvio, algumas coisas que podem aumentar as tuas chances. Né? A primeira coisa é um projeto de pesquisa bem estruturado. Como eu disse, a maior parte dos programas vai exigir projetos de pesquisa, porque você vai participar de um processo seletivo. Então, geralmente, existe uma comissão de bolsas dentro da instituição. E essa comissão de bolsas, ela vai organizar um processo seletivo interno, que vai designar professores que vão avaliar, dentre outras coisas, o teu projeto de pesquisa. Por isso que não é recomendado deixar o projeto de pesquisa como algo adicional. Até porque, como eu já disse, tem muitas instituições que exigem a apresentação do projeto de pesquisa no momento em que você submete a sua inscrição no processo seletivo. E por isso que é tão importante você já ter um projeto de pesquisa bem definido, alinhado com o programa da instituição, alinhado com o possível orientador. Porque quando você submeter esse mesmo projeto de pesquisa para a bolsa, você já vai sair na frente de outras pessoas. Isso é extremamente importante e é isso que faz diferença. Para vocês terem uma ideia, quando eu concorri à bolsa no mestrado do Mackenzie, tinha muita gente boa, com muito projeto bom. E o meu projeto, inclusive, eu depois modifiquei por um outro projeto, para que vocês percebam como o planejamento, né, a elaboração de um projeto pode fazer a diferença. Uma segunda coisa que faz muita diferença é um currículo organizado. Veja, eu não estou dizendo um currículo perfeito, nota 10, porque para quem está fazendo mestrado, ou até mesmo doutorado, você está numa caminhada. O currículo é uma construção. Só que você precisa saber bem distribuir as atividades do seu currículo. Não adianta você ter 5 artigos publicados numa 1
e nunca ter participado de uma banca de TCC, nunca ter participado de um evento acadêmico, nunca ter organizado um evento acadêmico, nunca ter avaliado um artigo. A ideia do currículo é que ele seja o mais bem distribuído possível nas várias atividades que a academia exige e ela traz. A academia não é só publicação, não é só dar aula, não é só tratar sobre eventos. A academia é um conjunto de atividades. E quanto mais diversificado o teu currículo for, enquanto mais organizado o teu currículo Lattes estiver, maior a chance de você ganhar a bolsa num processo seletivo institucional. Inclusive, para quem quer entrar no mestrado e doutorado, vocês precisam obrigatoriamente ter um currículo na plataforma Lattes, tá? É um currículo acadêmico, é um currículo diferente, com organização diferente. Então, para você que quer prestar um processo seletivo, seja no mestrado ou no doutorado, já abre o teu currículo Lattes e já começa a inserir as informações lá. Até porque quem deu essa dica pra gente, inclusive, foi o professor Felipe Chiarello lá no Mackenzie, nas aulas de metodologia. O ideal é que a gente atualize o nosso currículo Lattes simultaneamente. Participamos de uma banca, no final da banca já insere a informação. Publiquei um artigo, já insere, para você não perder nenhuma informação, porque, de novo, é um currículo bem organizado, com atividades bem descritas, que vai te fazer sair na frente em vários aspectos para você entrar no mestrado e doutorado, para você concorrer a uma bolsa, para você ganhar a bolsa, para você participar de um processo seletivo como professor e assim por diante, tá? O que também aumenta as tuas chances. Participação em atividades extracurriculares. Mas não só participação em atividades extracurriculares. O que também vai aumentar a tua chance para ganhar uma bolsa no mestrado e no doutorado é o teu nível de dedicação dentro da instituição. Então, vou dar um exemplo. No Mackenzie, sobretudo, se trabalha muito uma questão dos grupos de pesquisa, mas ainda mais forte na pós-graduação, dos chamados das equipes de apoio ao programa de pós-graduação. Então você tem uma equipe de eventos, você tem uma equipe de publicação, você tem uma equipe de acolhimento discente, que são, digamos, grupos organizados pelos alunos da pós-graduação, mas que auxiliam as atividades do programa. Então, quando você participa dessas equipes de apoio, você também sai na frente de outras pessoas. Na concorrência por uma bolsa no mestrado ou no doutorado, por quê? Porque você está falando de atividades que contribuem para aumentar a nota do programa. Você está falando de atividades em que você vai ter um contato diário, recorrente, com professores do programa. Então, esse tipo de atividade extracurricular, que não está no teu currículo Lattes, que não está no projeto, que não está em participar das aulas, é fora. Você vai participar de atividades dentro do programa que vão te dar um destaque especial. Então, quando você participa, por exemplo, do processo seletivo para a bolsa, uma das primeiras coisas que a banca vai olhar é o quanto este aluno traz de retorno para a instituição. Porque esse é o ponto central. As instituições, elas são avaliadas pelo MEC, pela CAPES, pelo CNPq, elas são avaliadas pelos órgãos, sobretudo a partir da produção discente. Produção discente não é só publicação de artigo. Produção discente é o quanto o corpo discente produz e trabalha em razão do programa. Então, no meu caso, eu era líder da comissão, da equipe de eventos no Mackenzie e participava de outra comissão. Além de ser estagiário docente, além de participar de 3 grupos de pesquisa. Então, eu estava disponível para a instituição por muito tempo. E isso é uma coisa que vai contar demais como requisito se você quiser ganhar a tua bolsa no mestrado e doutorado. E também, por óbvio, você tem que ter um contato, uma aproximação com o teu professor orientador ou com o orientador que você quer ter. Por quê? Porque para o teu projeto estar o mais alinhado possível, você tem que ter, digamos, essa proximidade e essa regularidade, tá bom? Agora, de novo, qual que é a chave? A bolsa vai cair do céu no teu colo? Não, não vai, meu amigo. E mesmo que você concorra, pelo menos na primeira vez, pode ser que você não ganhe de primeiro. Por quê? Porque eu estou falando de dezenas de pessoas. A depender do tamanho da instituição, de centenas de pessoas que estão lá concorrendo. Então, em tese, vai vencer aquele que tiver o melhor projeto, que tiver mais participação. Agora, só vai ganhar os melhores? Aqueles que tiveram nota 10, que participaram de tudo? Não.
Porque a banca também avalia outros critérios. O que eu quero dizer com isso? Que se você se organizar com antecedência, você aumenta as suas chances de conseguir uma bolsa no mestrado e no doutorado. De novo, aqui não é ciência exata, tá, gente? Porque não existe isso. Ninguém vai conseguir ensinar ou preparar vocês 100% para ganhar a bolsa, para ser aprovado no mestrado e no doutorado. Ninguém pode garantir isso. O que se pode garantir é que você vai ter uma chance muito maior. A ideia é diminuir o teu risco, reduzir as chances de você ser reprovado, de você não ganhar a bolsa. E é isso que vocês precisam pensar. Outra coisa, você tem que ter a documentação em dia. Você tem que ter o seu Lattes em dia, seu histórico escolar em dia, carta de motivação, que algumas instituições exigem, mas, sobretudo, você precisa ter um projeto de pesquisa bem estruturado, tá? E eu sempre falo que existe um cronograma ideal para quem quer entrar no mestrado ou no doutorado. Óbvio que isso não se aplica em absoluto, mas o ideal é que 6 meses antes da inscrição, você já precisa entender tudo. O que eu quero dizer com entender tudo? Você precisa ter mapeado o edital. Você precisa ter separado a documentação. Você precisa ter entendido como é que se faz a prova de proficiência para ingressar. Como é que você faz a prova dissertativa. Mas, sobretudo, você precisa ter construído o seu projeto de pesquisa. Não adianta tentar se preparar faltando 10 dias para entrar no mestrado ou no doutorado. Você pode conseguir? Pode. Você pode entrar? Pode. Só que quanto mais cedo você começar, as opções elas vão aparecer e vão surgir com muito mais facilidade. Como eu disse, quando eu tentei o mestrado pela primeira vez, tanto na USP quanto no Mackenzie e na PUC, eu dei de cara na porta. Tá? Dei de cara na porta por vários motivos. E um dos motivos foi justamente o fato de que eu não conseguia me organizar. Eu lia os editais, eu separava a documentação, eu passava nas provas, mas quando chegava na etapa do projeto, quando chegava na etapa de entrevista com o orientador, de entrevista com os professores, eu não sabia como me destacar. Eu era, digamos, um principiante numa arena cheia de gladiadores experientes. Então, se você quer conquistar a sua vaga no mestrado, no doutorado, você tem todas as chances. O mestrado ele não é só possível, como ele pode ser financiado. Então o problema nunca foi dinheiro. O problema que a maior parte das pessoas encontra, e eu falo por experiência própria, é falta de orientação. Agora, vocês já sabem, a partir de tudo que eu falei aqui, como que faz para, depois que você é aprovado, ou durante o processo de aprovação, porque você pode ser aprovado e já ganhar bolsa no processo seletivo, você já sabe como é que vocês podem fazer para tentar entrar no mestrado ou no doutorado. Você já sabe disso. Agora, a decisão está nas suas mãos, tá? E aí você é que vai decidir como é que você vai seguir para poder entrar no mestrado ou no doutorado. Bom, era isso. Eu não posso mais tomar o tempo de vocês, mas também o meu, que agora eu vou correr, que eu vou para um podcast para discutir política e populismo. Um prazer imenso estar aqui com vocês. Obrigado para quem entrou, para quem participou, para quem mandou perguntas. O objetivo aqui, como eu disse, é compartilhar conhecimento e tentar ajudar aqueles que sonham em entrar no mestrado e no doutorado. E espero que essas dicas que eu tenho trazido nas últimas semanas aí sejam fundamentais. Eu ainda vou continuar trazendo mais coisas. E isso, gente, é só 10% daquilo que eu pude, digamos, acompanhar ou compreender ou extrair de todos esses anos vivendo na pós-graduação. Tá bom? Até mais, um abraço, tchau, tchau.